Essa matéria é do Portal do Trono e eu só quero lembrar algo. A gente só vai abordar esse assunto porque existem muitas pessoas que sofrem com essa situação, mas elas não falam. Sejam muito bem-vindos a esse canal. Esse é o Recomenta e hoje a gente vai falar de um assunto polêmico, principalmente no meio cristão: divórcio. Existem aqueles que falam, não, divórcio, Deus odeia o divórcio e não deve se separar de jeito nenhum. Ok, a Bíblia realmente fala que Deus odeia o divórcio, que o que Deus uniu, o homem não separe. Mas será que é legítimo manter-se casado diante de algumas situações? E quando uma pessoa sofre situações que ferem sua dignidade, ela deve manter o casamento? Ou se você descobre que você se casou com uma pessoa de outra orientação sexual, o que fazer? Você deve manter um casamento de aparência? Bom, a gente vai ver um caso hoje de uma pastora, de uma cantora gospel que passou por isso. E nós vamos lembrando, gente, o objetivo desse canal nunca é criticar a pessoa, atacar, né? Porque é muito fácil falar quando a gente não tá no lugar. Mas é a gente ter uma análise bíblica, uma análise empática da situação. Até porque a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Vamos ler a matéria. Antes eu queria pedir para você, deixa o seu like, porque isso ajuda muito no engajamento do vídeo, vocês não têm noção. Se você quiser já deixar aqui a sua opinião sobre isso, né, sobre o divórcio, se existem situações que ele é tolerável ou que não, o divórcio é intolerável. E depois que você ouvir a matéria, aí você me conta se você mudou de ideia ou não, se você permanece pensando da mesma forma. Vamos lá pro vídeo? Essa matéria é do Portal do Trono e eu só quero lembrar algo. A gente só vai abordar esse assunto porque existem muitas pessoas que sofrem com essa situação, mas elas não falam. Bom, cantora gospel e pastora relembra o divórcio ao descobrir que o marido era de outra orientação sexual. Essa aqui é a pastora. A cantora e pastora Amélia Guimarães abriu o coração em seu Instagram, relembrando um período difícil da sua vida conjugal, revelando que descobriu a orientação sexual do seu então marido, né, porque já se divorciaram, que levou ao fim do seu casamento. Em um vídeo emocionante, Amélia compartilhou detalhes íntimos sobre a dolorosa descoberta. Aspas. Eu passei por um divórcio traumático porque eu descobri uma série de traições, que ele tinha relações com outros homens. Foi um susto. A minha primeira reação foi paralisada. Quando eu peguei as fotos, eu fiquei sem reação. E eu fui buscar ajuda e eu entendi que meu casamento era uma farsa, desabafou o artista, sem mencionar o nome do ex-marido. Amélia, agora em um novo casamento e mãe de uma filha chamada Zoe, com menos de 1 ano de idade, compartilhou sua experiência visando ajudar outras mulheres que enfrentam relacionamentos ou situações semelhantes. Entre aspas, gente, eu tive essa experiência de passar por sua vida toda destruída e Deus me levantar, acrescentou. Após a nota ganhar destaque nas redes sociais, Amélia Guimarães divulgou uma nota de esclarecimento respondendo ao público. O @notasgospel publicou um trecho do meu testemunho em resposta a uma seguidora que enfrentava problemas de traição no seu relacionamento. E pude compartilhar minha experiência num relacionamento passado sobre como Deus me sustentou em momentos tão difíceis. Amélia revelou que a experiência a motivou a estudar psicologia para entender o comportamento humano, permitindo-lhe ajudar outras mulheres e casais em situações semelhantes. Ela expressou sua gratidão pelas mensagens de apoio e carinho recebido, destacando a possibilidade de realizar uma live com o seu testemunho para ajudar mais pessoas. Aspas, minha gratidão por cada palavra de carinho, pela confiança de pessoas que estão abrindo detalhes da sua vida na caixa de mensagens. Contem com meu apoio, oração e resposta.
Ainda não consegui responder a todos. Nesses 2 dias, muita gente nova começou a me seguir aqui no Instagram e eu quero abrir o meu coração para compartilhar minha história. Hoje estou bem, Deus me deu um novo relacionamento, uma nova família e restaurou tantas coisas dentro de mim. Da mesma forma, creio que Ele fará em sua vida, concluiu Amélia. Vamos ver um trechinho aí do que ela fala. Quem estava no Projeto da Mulher, né, que é o que ela citou aqui, a palestra, eu contei um pouquinho da minha história e que eu passei por um divórcio, que foi um divórcio de certa forma traumático, porque eu descobri que existia uma série de traições, que ele tinha relacionamentos com outros homens. Foi uma decepção terrível, foi um susto. Na verdade, eu acho que a minha primeira reação, normalmente, diante de situações difíceis, é paralisar. Eu entendi que o meu casamento era uma farsa. O chão se abre diante dos nossos pés e deixa eu te dizer uma coisa assim que me segurou, me sustentou para não cair no abismo. Foi Deus. Eu tive essa experiência de passar, assim, de ver sua vida sendo toda destruída, você voltando para casa dos seus pais, tendo que sair com nada do casamento e Deus me sustentar, sabe? E eu consegui me levantar, eu consegui reescrever uma história. Voltando, pessoal, vocês viram que drama esse, né? Se casou e de repente ela é traída por outros homens. Eu queria trazer aqui, primeiramente, a questão do divórcio. Infelizmente, uma grande realidade é que em algumas igrejas as pessoas divorciadas elas se sentem deslocadas. Elas não são mais jovenzinhas, e às vezes não se identifica ali com os anseios dos jovens, e ao mesmo tempo às vezes se sentem meio que excluídas pelas pessoas da sua própria idade. Primeiro, você nunca deve julgar alguém que se separou, especialmente se você não sabe o motivo. Até porque as coisas mais íntimas não vão ser expostas, né? Então a gente não deve julgar alguém, aquela pessoa separada. Gente, a gente está no século XXI e infelizmente muitas às vezes mulheres se separam por situações assim absurdas, são abandonadas pelos seus esposos ou às vezes maridos que são extremamente traídos e as pessoas ficam julgando lá. E geralmente sempre a culpa cai sobre o homem. Infelizmente, a gente vive numa sociedade onde a mulher sofre muito, sim. Mas a gente se esquece que existem homens de muito bom coração que são vítimas de mulheres de coração maldoso, vamos chamar assim. E o outro ponto que eu queria trazer sobre ela ter trazido esse assunto, gente, a igreja evangélica, que é o que a Bíblia orienta, é a questão do namoro em santidade. Tem alguns autores como Iago Martins, o pastor Anderson Silva, que alegam que namoro não existe. Você precisa decidir com quem se casar. Eu não vou entrar aqui no mérito se beija na boca, se não beija na boca, se faz corte, não. A questão não é isso. Mas existem 2 problemas aí. A pessoa às vezes acha que por se guardar, né, na sua parte íntima, ela vai receber o galardão de Deus do melhor casamento do mundo. E não é verdade. Você deve obedecer à palavra de Deus e guardar a sua pureza por amor e obediência a Deus. Você não pode colocar sua confiança inteira em um outro homem ou em uma outra mulher, porque senão você vai ver que nada valeu a pena. Agora, quando a gente faz as coisas para o Senhor, a gente sabe que Ele é Deus e que a gente fez por amor a Ele. E isso traz outro problema. Às vezes a falta de intimidade carnal, vamos dizer assim, consegue mascarar pessoas com tendências homossexuais que às vezes, ou por questão de aparência, né, porque não quer mostrar o que de fato são, ou porque eles estão tentando se livrar desse sentimento a se casarem. Para você que tem essa tendência a sentir atração por pessoas do mesmo sexo, eu te digo algo: não se relacione com outra pessoa, com uma mulher ou com um homem,
para se livrar disso. Não é assim que as coisas funcionam. Você tá brincando com o coração de alguém. Você não vai se libertar disso sozinho. Entendeu? Se você não aceita esse sentimento em você, você não vai se livrar disso sozinho. Isso é a ação do Espírito Santo. Eu conheço pessoas que conseguiram passar a sentir atração por pessoas de sexo oposto, mas isso é um processo. Então não brinque com o coração de outra pessoa. E aí vem o outro lado. Às vezes pessoas com tendências homossexuais são muito discriminadas na igreja. Uma coisa é a prática, outra coisa é a tendência. Muitas vezes as pessoas são muito seletivas nos pecados, né? Roubar não tem problema, mas isso é a morte. As pessoas estão preocupadas com ideologia de gênero, mas às vezes o marido ali dentro de casa da família tradicional é um monstro com a esposa, é um monstro com os filhos. Às vezes a mulher não está preocupada com os filhos, às vezes a mulher está preocupada ali com a sua carreira, com o seu ego e está preocupada com ideologia de gênero. Se a gente cuidar da nossa casa da maneira que Deus deseja, a gente vai ver que tem tanta coisa em nós para ser consertado e corrigido, né? E a gente vai ver que às vezes, eu não estou dizendo que não é algo importante para se tratar, mas quando a gente faz a nossa parte em casa, não escorre, é como segurar areia. Quando você segura a areia com força, ela escorre pelas mãos. Quando a gente faz a nossa parte com equilíbrio, o Senhor tem misericórdia de nós, né? E a questão de talvez ela ser julgada por ser uma cantora e tudo mais. Gente, vocês imaginam a dor de uma mulher, ou de um homem que seja, mas aqui no caso uma mulher, que casa, idealiza os filhos, idealiza ser amada, e de repente o marido não a deseja, não a quer? Vocês realmente acham que é vontade de Deus que um casamento desse seja permanente? E existem coisas piores, na verdade. E talvez seja muito fácil julgar uma mulher nessa situação. Não, mas o que Deus uniu, o homem não separa. Vamos para a Bíblia, aqui em Mateus 19. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Estavam tentando fazer uma pegadinha, né, com Jesus. E ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, ninguém separe. Perguntando eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? E Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem das suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu digo que todo aquele que se divorciar por mulher, exceto por questões sexuais, né? E se casar com outra, estará cometendo adultério. Está em Mateus 19, 3 a 9. Hebreus 13, 4 fala: o casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os morais e adúlteros. E aí o que eu quero refletir com você. Morar na mesma casa significa estar casado? Casamento que honra a Deus é porque os dois estão na mesma casa? É claro que todo relacionamento enfrenta dificuldades, todos. É impossível não ter dificuldade num relacionamento, são pessoas diferentes. O fato é, o casamento agrada a Deus quando você e o seu cônjuge estão honrando o voto da alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na prosperidade, como no sofrimento, e ser leal. A partir do momento que o seu parceiro ou a sua parceira se relaciona com outras pessoas, assiste vídeos, você sabe que tipo de vídeo,
Porque isso tudo a Bíblia vai chamar de imoralidade, né? A partir desse momento, você tem respaldo bíblico para se separar, sim, e construir uma nova família. Por outro motivo, biblicamente falando, não. Mas se a pessoa não está honrando o seu casamento, e a questão da questão do marido que, deixa eu colocar aqui em palavras para o YouTube não me restringir, o marido que trata a mulher como não deveria, usa da força física, ele não está cuidando da sua esposa, né? Ele não está honrando os votos que ele fez. De cuidar na alegria, na tristeza, é algo ruim. Então, são situações que a gente não deve julgar, porque só quem passou por isso sabe a dor. E não só a dor do casal, mas das crianças que muitas vezes estão envolvidas. Né? Eu não conheço a fundo essa cantora, eu desejo que Deus a abençoe, que a família dela seja muito feliz. E você que passou por essa situação ou está passando, fica firme, Deus é Deus. Eu não sei quando essa dor vai passar, mas fica firme em Deus. Não ceda às tentações desse mundo de pensar que não valeu a pena agir da maneira certa, tá? Vale a pena sim, mas você precisa observar durante o período pré-casamento as atitudes dessa pessoa, né? Não é porque um homem não olha para a mulher que ele é extremamente santo, né? A gente precisa ter um bom tempo de convivência, porque casamento é uma decisão muito importante pra gente banalizar. E aí, você concorda comigo, não concorda? Tem algum outro texto bíblico que discorda do que eu falo? Escreve aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!